Há momentos na vida em que algo aparentemente pequeno muda tudo. Um gesto, uma frase, um documento escondido que revela uma verdade maior sobre nós mesmos, sobre o que somos capazes de suportar, de esconder ou de negar. Muitas vezes, a informação não desaparece por acaso. Ela some porque alguém decidiu que o mundo não estava pronto para enxergá-la. Mas o que acontece quando essa verdade é libertada, mesmo depois de décadas de silêncio? O que acontece quando aquilo que deveria permanecer secreto encontra uma mão disposta a desafiar o limite invisível? Estamos falando de um documento histórico que permaneceu censurado por décadas. Um manuscrito cuidadosamente arquivado, proibido e quase esquecido, que continha informações capazes de desafiar a percepção da história, da ciência e até da moralidade humana. Não era apenas um livro antigo, era um alerta, um segredo que testava os limites do poder, da ética e da curiosidade. Quem teve acesso a ele percebeu rápido: havia algo ali que não deveria existir, algo que colocava em xeque tudo o que acreditamos ser verdade. O dilema era óbvio: divulgar e enfrentar a fúria daqueles que controlavam o conhecimento, ou permanecer na segurança do silêncio, permitindo que décadas de manipulação seguissem intocadas. O conceito que atravessa essa história é o que podemos chamar de limite invisível, aquele ponto em que a verdade deixa de ser apenas informação e se torna ameaça. Invisível porque ninguém o vê até que seja tarde demais, mas presente em cada decisão, guiando silenciosamente a narrativa, testando a coragem de quem ousa desafiá-lo. O limite invisível não se importa com intenções, ele simplesmente revela o que estamos dispostos a esconder ou enfrentar. Para entender a importância deste documento, precisamos voltar ao início do século X, em 1923. Um grupo de historiadores e cientistas em Viena descobriu registros que sugeriam alterações significativas. Em eventos considerados definitivos da história europeia, alterações que, se comprovadas, mudariam a compreensão da ascensão de impérios, das causas de guerras e até da evolução de certas tecnologias. O manuscrito detalhava experiências, experimentos e decisões que nunca foram oficialmente documentadas em arquivos públicos. Algumas envolviam técnicas científicas avançadas para a época, outras, manipulações políticas que hoje soam impossíveis. As páginas eram cheias de diagramas complexos, esquemas de teorias experimentais que, à primeira vista, pareciam confusos ou até impossíveis. Mas havia um padrão, uma lógica oculta, que revelava a inteligência de quem escrevia e a urgência de esconder aquela informação. Revelar esse conhecimento poderia abrir portas que ninguém imaginava, mas também poderia destruir reputações, derrubar governos e colocar vidas em risco. Imagine ser o guardião de algo assim, conhecer cada detalhe, cada referência, cada consequência potencial. Divulgar significaria confrontar o poder, colocar ciência contra a política, verdade contra a conveniência, um dilema de verdade versus poder. Durante décadas, muitos optaram pelo silêncio, outros tentaram destruir o manuscrito e alguns, em segredo, estudaram suas páginas, tentando entender se aquilo era real ou paranoia de historiadores obcecados. No início, parecia apenas um documento antigo, com letras quase ilegíveis e selos de autoridades desaparecidas. Mas cada página revelava algo mais perturbador que a anterior: mapas incompletos, tabelas de cálculos impossíveis, listas de nomes de cientistas que jamais deveriam aparecer juntos. Guardá-los significava segurança, mas também compadrio com a censura. Revelá-los significava risco imediato. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. Porque o limite invisível começava a se mover, mostrando que a verdade não podia ser contida para sempre, décadas se passaram. Entre os anos 50 e 70, pesquisadores isolados começaram a notar padrões. Experimentos que pareciam simples manipulações históricas tinham repercussões profundas na física.
na biologia e até em teorias políticas. Cada descoberta levava a novas perguntas: quem realmente tinha acesso a esse conhecimento? E por que ele fora ocultado com tanto zelo? Mas o problema é que isso não deveria ser possível. Documentos secretos eram normais. Mas este documento tinha algo diferente. Ele possuía a capacidade de alterar a narrativa completa da história, como se cada linha fosse uma chave para abrir uma porta que ninguém sabia existir. E aqui vem a primeira grande surpresa. Não eram apenas governos que estavam interessados em censurar o documento. Empresas privadas, ligadas a tecnologias emergentes e exploração econômica, também monitoravam cada referência. Alguns nomes de cientistas que apareceram no manuscrito foram contratados para projetos secretos e desapareceram misteriosamente. O poder econômico se sobrepôs à ciência e a censura deixou de ser política, tornou-se estratégica. Mas ainda havia outro fator que complicava tudo, dentro da própria comunidade científica. Alguns estudiosos começaram a perceber que certas experiências descritas no manuscrito poderiam ser perigosas se reproduzidas. Não se tratava apenas de informação histórica ou política. Algumas páginas continham instruções que, se seguidas, poderiam gerar consequências imprevisíveis para experimentos de física, química e até genética. O dilema moral se intensificava: ciência versus ética, curiosidade versus responsabilidade, verdade versus risco. Entre os protagonistas desse enigma, destacam-se 3 nomes que humanizam essa história. Heinrich Müller, historiador que tentou publicar partes do documento nos anos 30. Teve sua carreira destruída, mas deixou notas secretas fundamentais para pesquisadores independentes. Helena Kovac, cientista química, que nos anos 60 tentou replicar alguns experimentos descritos no manuscrito, viu colegas desaparecerem misteriosamente e jamais falou publicamente. Gentman, empresário e colecionador de documentos históricos. Comprou uma cópia nos anos 80 e a manteve em um cofre particular, com acesso restrito a poucos. Suas memórias, publicadas postumamente, revelam dilemas éticos profundos, riqueza e conhecimento versus responsabilidade moral. Cada um deles enfrentou o limite invisível de maneiras diferentes. Uns cederam à pressão, outros desapareceram. E alguns simplesmente decidiram que a verdade era um fardo que o mundo ainda não podia carregar. Nos anos 90, a digitalização de arquivos começou a ameaçar o controle sobre o documento. Pequenos trechos vazaram e teorias conspiratórias começaram a surgir. Especialistas perceberam que o manuscrito não apenas contava a história de eventos passados, mas fornecia instruções veladas sobre como replicar experiências que mudariam o presente. E é aqui que tudo começa a dar errado, porque quanto mais pessoas tentavam entender, mais o limite invisível se manifestava: desaparecimentos, silêncios forçados e manipulações políticas coordenadas sutilmente. Era como se o documento tivesse vida própria, protegendo seu segredo. Pesquisadores que tentavam combinar dados ou decifrar códigos internos enfrentavam bloqueios quase impossíveis. Seja por burocracia, sabotagem ou medo, cada avanço gerava novas perguntas. E cada resposta parecia abrir uma porta para algo ainda mais complexo e perigoso. Além disso, o documento também revelava o quanto a verdade pode ser manipulada, mesmo nas mãos de pessoas de boa fé. Alguns historiadores e cientistas acreditavam que estavam corrigindo a narrativa, mas muitas vezes reproduziam interpretações parciais, inconscientemente perpetuando o mesmo tipo de censura que o havia escondido por décadas. O limite invisível não é apenas uma barreira externa, mas também interna. Ele nos obriga a refletir sobre até que ponto somos capazes de lidar com aquilo que conhecemos e sobre as consequências de nossas ações. Hoje, partes do manuscrito ainda estão escondidas. Algumas cópias digitais circulam, mas nunca completas. Cientistas, historiadores e curiosos continuam a buscar respostas. A verdade permanece ao mesmo tempo ao alcance de todos e inacessível.
E aqui reside o paradoxo: talvez nunca devêssemos saber tudo. Talvez a censura, por mais repulsiva que pareça, tenha sido uma forma de proteger não apenas o poder, mas a própria humanidade. No fim, o limite invisível continua a existir, lembrando-nos de que algumas verdades são perigosas. Que o conhecimento absoluto pode ser tanto libertador quanto destrutivo, e que, por mais que tentemos compreender tudo, algumas portas foram feitas para permanecer fechadas. Se você sentiu o peso dessa história, imagine quantos outros segredos ainda permanecem escondidos, esperando por alguém corajoso o suficiente para desafiar o limite invisível. Compartilhe, comente ou reflita sobre isso e lembre-se: nem toda verdade é para todos.